Resenha do TJSC. Olá, começamos neste ponto mais uma edição da Resenha da Semana, reunindo as principais notícias que trouxemos aqui, participação da reportagem do TJSC Rádio e também vamos trazer, como sempre, a entrevista da semana. A resenha semanal está no ar. O futuro das DTRs começa a ser repensado de forma estratégica por grupo de estudo no TJ. O grupo de trabalho que estuda a redefinição estratégica das divisões de tramitação remota no Poder Judiciário, tema de relatoria da juíza Cândida Inês Brugnoli, integrante do Conselho de Políticas Jurisdicionais e Administrativas e titular da Vara da Fazenda da Comarca de Jaraguá do Sul, reuniu-se esta semana para impulsionar a discussão sobre o assunto. O objetivo é propor um novo modelo que apresente melhores resultados aos jurisdicionados. O trabalho deve englobar as 4 DTRS, hoje em funcionamento, de execuções fiscais, execuções penais, direito bancário e direito penal. Os estudos devem ser estruturados em um núcleo de estudos e pesquisa no âmbito da Academia Judicial. Repórter Gabriela Halpe. Indenização para mulher que sofreu alergia com mau cheiro e falta de asseio em ônibus. A 6ª Câmara Civil do TJ confirmou sentença que condenou empresa de transporte coletivo a indenizar por danos morais no valor de R$10 mil passageira que enfrentou diversos transtornos, tanto em relação à higienização interna do veículo, que lhe causou reações alérgicas e problemas estomacais, quanto em relação à falha mecânica ocorrida durante viagem entre São Paulo e Balneário Camboriú. Para o desembargador André Luiz da Col, relator da matéria, ficou claro nos autos que, para amenizar o mau odor do banheiro, o motorista jogou uma grande quantidade de produtos químicos no local. Por conta disso, a passageira foi vítima de reações alérgicas e problemas estomacais devidamente comprovados pelo boletim de atendimento médico. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Reconciliação de casal que vive entre tapas e beijos não impede pena a agressor. Com esse entendimento, a 3ª Câmara Criminal do TJ manteve sentença que condenou um homem por ter agredido sua companheira com soco nas costas e dentada no ombro, além de segurá-la de forma brusca pelos braços, com registro de lesões comprovadas em perícia médica realizada. O desembargador Hernani Guetem de Almeida, relator da matéria, rechaçou os argumentos apresentados pela defesa do réu e reiterou que nem sequer o perdão concedido pela mulher altera o quadro fatídico. A decisão foi unânime e o processo transcorreu em segredo de justiça. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Solidariedade entre União, Estado e município na saúde não se aplica em erro médico. Seguirá apenas contra município ação de indenização por danos morais ajuizado pelos pais de um bebê que morreu aos 3 dias de vida por suposto erro médico. A 4ª Câmara de Direito Público do TJ confirmou o indeferimento da chamada do Estado de Santa Catarina para formar o polo passivo da demanda, formulada pelo município sob o argumento da previsão constitucional que prega a solidariedade entre União, Estado e municípios na prestação de saúde aos cidadãos. A decisão deixa claro que a União ou o Estado não é parte legítima para figurar no polo passivo de ação ajuizada para o ressarcimento de danos decorrentes de erro médico praticado em hospital privado e credenciado pelo SUS. A decisão foi unânime e o mérito da ação será analisado em julgamento final na comarca de origem. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a resenha da semana. Nós vamos fazer uma parada, é rápido e na volta já o espaço para a entrevista da semana. Hoje nós vamos trazer de volta a entrevista com a doutora Quitéria Tamanini.
Ela é juíza da comarca de Balneário Camboriú e ela fala sobre o seu livro e sobre os conflitos humanos. Um instante só, nós já voltamos. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação, e encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana. Muito bem, já estamos de volta com a resenha da semana. E dentro da resenha, sempre aquele espaço para a entrevista da semana. Hoje nós vamos entrevistar a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez. Ela é juíza da comarca de Balneário Camboriú e vai nos falar aqui a respeito do seu livro, o livro que ela está lançando, e trata dos conflitos humanos. O título do livro é Vamos Conciliar? Vamos conversar um pouquinho então. Bem, vamos então entrar no assunto e falar dos conflitos humanos. Eu dei uma lidinha rápida no livro antes da gente conversar e pretendo fazer isso com mais tempo, mas já percebi que a senhora tem uma identidade importante com essa questão do conflito humano. Antes de ser a conciliação, vem o conflito. Como tratar esta questão do conflito humano e tentar conciliar? Essa é uma questão muito importante porque, primeiramente, penso que nós devemos direcionar o nosso foco não tanto ao processo, mas sim ao conflito propriamente dito. E muitas vezes não tanto ao conflito, mas sim às pessoas envolvidas no conflito. Porque cada qual traz uma história e junto com essa história vem muitas vezes as razões que justificam esse conflito. E, no entanto, nós podemos observar que na nossa formação, na nossa graduação em Direito, normalmente pouca atenção é dada ao conflito. Teoria do conflito praticamente não se estuda, ou quando se estuda é muito superficialmente. Então, é como se o conflito fosse a matéria-prima, mesmo com a qual nós lidamos todo dia dentro do Poder Judiciário, porque é isso que as pessoas trazem nas histórias narradas nos processos judiciais. Quando a gente passa a direcionar o olhar não tanto ao processo, mas sim ao conflito, a gente percebe que essas histórias trazem conteúdos reveladores e principalmente que as pessoas que compõem essas histórias, que são os personagens principais, os envolvidos no conflito, que nós poderíamos chamar de requerente, requerido, apelante, apelado, estas pessoas, junto com essas histórias, elas trazem uma essência. Elas trazem um aprendizado, um conjunto de experiências que permite que elas próprias apontem a direção da melhor solução. E é claro que nós, profissionais do direito, sabemos muito pouco da história dessas pessoas. Nós sabemos apenas aquilo que é narrado no processo, que é a tarefa do advogado transformar todo aquele problema numa petição inicial, com seus elementos da ação, mas tudo isso é muito pouco. Eu diria que tudo isso é um capítulo pequeno da história de vida dos envolvidos. E permitindo que as pessoas olhem elas próprias para o conflito, claro que muitos outros capítulos não revelados no processo acabam aparecendo, mas o mais importante é mostrar para os envolvidos que eles próprios reúnem plenas condições de lidarem construtivamente com o conflito, de aprenderem com aquela situação para que, a partir dela, eles levantem algumas alternativas e eles escolham aquela alternativa que considerarem a melhor. Certamente esse resultado vai ser muito mais efetivo, muito mais próximo da pacificação esperada por todo mundo, porque é um resultado conforme os desejos e as aspirações dos envolvidos. Muitas vezes, por mais que o juiz se esforce no sentido de aproximar-se desse resultado por meio da sentença, ele não reúne condições para isso. Pelo simples fato de que ele tem conhecimento apenas daquelas circunstâncias que foram narradas no processo e ele vai amoldar tudo isso ao contexto legal para aplicar, por uma fórmula conclusiva, um resultado.
mas às vezes naquele tempo em que o juiz prolata a decisão, muitas coisas já aconteceram na vida dos envolvidos e talvez aquela decisão não reflita mais o real objeto do desejo buscado pelos envolvidos. Agora, doutor, é exatamente neste ponto que eu lhe pergunto, um conflito nem sempre gera uma ação, mas quando gera ou está neste caminho, a justiça, neste caso aqui, quer antes conciliar. E aí eu lhe pergunto, como é que é tratado pelo sistema de justiça um conflito que pode gerar uma ação? Primeiramente, nós temos que entender o sistema de justiça tal como ele é. Não propriamente como ele é hoje, mas talvez um pouco como nós gostaríamos que ele fosse. O sistema de justiça não precisa ser um espaço de litígio, um espaço bélico, onde as pessoas venham para brigar e para apurar quem tem a melhor razão. Até porque vai ser a melhor razão sob os olhos de alguém que retrata ali o que diz a lei, que no caso é o papel do juiz. Na verdade, para o sistema de justiça, as pessoas trazem os seus conflitos. Então, se nós percebermos que para cada conflito sempre há uma solução e que as pessoas mais legítimas para apontarem essa direção são os próprios envolvidos, até porque junto com todo o conflito tem uma carga emocional, uma carga de envolvimento psicológico e relativo mesmo àquelas relações humanas implicadas, não só entre os litigantes, às vezes envolvendo pessoas num círculo muito mais amplo, né? Como é o caso do familiar. Então a gente permite que essa solução seja muito mais direcionada para a solução. Dizer que tudo isso pode acontecer dentro do sistema de justiça é algo totalmente compatível com a missão que nós escolhemos, com a missão do Poder Judiciário, que nada mais é do que humanizar essas relações para que esses conflitos sejam resolvidos. A questão é o modo como ele se resolve. Então, o que se propõe com a conciliação e a mediação logo no início da tramitação do processo é que antes das pessoas tirarem suas armas ou usarem seus mais difíceis e delicados argumentos que muitas vezes acabam por ofender e fazer aumentar essa espiral do conflito ainda mais, que antes disso as pessoas olhem para o conflito, levantem alternativas de solução. Antes disso mesmo, que elas observem uma a outra. Para isso elas precisam ter um olhar humanizado e uma escuta ativa muito importante. Por isso o trabalho do conciliador e do mediador não é propriamente de interferir ou apontar soluções, levantar alternativas ou muito menos dizer o quanto seria ruim a demora na tramitação do processo para que a pessoa aceite qualquer alternativa. Não. O papel do conciliador é justamente permitir que a comunicação entre os envolvidos no litígio, que normalmente está rompida pelos efeitos do litígio, que essa comunicação se restabeleça, que as pessoas percebam que o outro também tem algo mais a dizer e que elas se permitam ouvir o outro. A partir daí se estabelece o que a gente chama de empatia e é muito humano compreender o outro. É natural isso, desde que a gente permita. Mas essa permissão não vai acontecer sem uma escuta anterior e um desejo voltado nesse sentido. Doutora, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui trazendo na resenha da semana a entrevista semanal. Hoje, ouvindo a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez. Ela é juíza da comarca de Balneário Camboriú e está falando sobre o lançamento do seu livro, Vamos Conciliar? Vamos tratar deste tema e seguir esta conversa daqui a pouco. Depois do intervalo, a gente já volta. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Ok, já estamos de volta com a resenha semanal e hoje aqui tratando no quadro Entrevista, um papo com a doutora Quitéria Tamanini Pérez. Ela é juíza da comarca de Balneário Camboriú e está falando sobre o seu livro Vamos Conciliar? Estamos aqui conversando um pouco sobre os conflitos humanos. As pessoas às vezes apenas querem ser ouvidas, né? Isso. E a senhora fala aqui da verbalização das ideias, a valorização dessa verbalização. É este o momento de ouvir as pessoas? Isto.
As pessoas querem pertencer ao sistema em que elas estão envolvidas e para isso elas precisam se sentir efetivamente ouvidas. Se sentir ouvido é um privilégio. Muitas vezes nós falamos com alguém que não está nos ouvindo, ou porque está com pressa, ou porque está preocupado com outras coisas que tem por fazer. Então, a importância de se sentir ouvido é tão importante quanto a importância de falar. E quando nós falamos, nós movimentamos energia, nós movimentamos ideia, nós chegamos no outro, às vezes pelo tom com que falamos, chegamos mais rapidamente ou às vezes até bloqueamos a comunicação, se não for um tom saudável, né? Mas nessa expressão verbalização de ideias, vem muito, na minha percepção, da crença que eu tenho na capacidade do ser humano de resolver os seus conflitos. E essa capacidade passa inclusive pela nossa criatividade. Às vezes as pessoas focam numa ou duas alternativas de solução. E quando essas duas não são viáveis, então parece que tudo deu errado. Não. Se nós as desafiarmos a levantarem 5 alternativas de solução, quais seriam, por exemplo, essas 5 alternativas? Como se fosse uma brincadeira, né? Certamente elas saem daquele espaço conflituoso em que estavam, por escolha própria ou não, convivendo, para perceberem que há muito mais a ser descoberto. E às vezes vem alternativas de solução que um juiz jamais poderia imaginar, que uma sentença jamais poderia contemplar, mas que para elas é satisfatório. Então, por isso, deixar que as pessoas verbalizem e, mais do que deixar, incentivá-las a isso, é verdadeiramente uma forma de demonstrar a nossa crença na capacidade do ser humano. Doutora, para finalizar, nosso tempo sempre é curto para assuntos tão interessantes, né? Mas o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está aplicando um movimento chamado Conciliar é Legal. Nós estamos maduros, o Brasil está maduro para discutir um tema assim? Eu diria que o Brasil está amadurecendo. Este é um movimento que está acontecendo, queiramos ou não. Por mais que algumas pessoas insistam em dizer, eu não acredito nisso, isso não vai dar certo. Muitos dizem para mim, olha, isso talvez daqui a 20, 30 anos, talvez na Suécia, não aqui no Brasil. Eu diria que, queiramos ou não, o movimento está acontecendo. E é isso que me dá energia, é isso que me dá força para continuar a falar sobre isso. Porque cada vez mais eu percebo que o caminho desse processo todo é um caminho de aprendizado, que vai terminar num grande conhecimento que se dá pelo processo de lidar com o conflito. E se há algo de muito engrandecedor que o Poder Judiciário possa fazer, é isso, é permitir que as pessoas que passem por esse poder, ainda que envolvidas num processo judicial, ainda que envolvidas num conflito muitas vezes delicado, que elas saiam ao final melhores, no sentido de terem aprendido a lidar com esse conflito, porque depois desses virão muitos outros. E o CNJ trata, por meio dessa campanha, Conciliar é Legal, de uma das inúmeras iniciativas que já acontecem dentro de uma política pública. Falar numa política pública institucionalizada pelo CNJ é falar em algo que nós não temos mais o direito de escolher se concordamos ou não. É reconhecer que é tempo de mudar. Também porque é necessário mudar. Que a pessoa que não acredita nesse propósito me diga se está satisfeito com o que vê. Porque realmente é a partir da necessidade da mudança, da percepção de que os índices de litigiosidade só aumentam em proporções muito maiores que a nossa capacidade humana de sentenciar e continuar sentenciando, que se não for assim, nós vamos ter que focar então em muitos recursos para construir mais prédios, para contratar mais juízes, quem sabe mais presídios também. E aí no final das nossas vidas a gente vai fazer uma análise se tudo isso terá valido a pena. Então a minha percepção é de que sim, essa iniciativa do CNJ é extremamente válida. Eu tenho um olhar extremamente também otimista, porque percebo que o processo de amadurecimento no Brasil está em franca expansão. Eu acredito e testemunho isso todos os dias. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada também, agradeço pela oportunidade. Muito bem, está aí. Este foi o nosso papo aqui da entrevista da semana, dentro da resenha semanal. Hoje a gente conversou com a doutora Quitéria Tamanini Vieira Pérez. Ela é juíza da comarca de Balneário Camboriú e nos falou aqui a respeito do lançamento do seu livro, com o título Vamos Conciliar? E falamos um pouco também, é claro, sobre os conflitos humanos em geral. Foi a entrevista da semana dentro da nossa resenha. Muitas notícias ainda estão chegando por aí.
Banco incorre em erro ao colocar simples procurador como coautor de conta corrente. A terceira Câmara Civil do TJ deu parcial provimento ao apelo de um homem que teve seu nome indevidamente inserido nos órgãos de proteção ao crédito, com majoração da indenização por danos morais para R$ 35 mil. O desembargador Saul Style, relator do acórdão, ressaltou a falha na prestação do serviço do banco como gerador da situação, que incluiu uma pessoa como cotitular de conta, sem que isso lhe fosse solicitado. Além do período em que não pôde dispor de seu dinheiro, o demandante teve seu nome inserido nos órgãos de proteção de crédito, a pedido da própria instituição financeira, responsável indireta pelo bloqueio ocorrido por erro seu. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Comarca de Itapiranga, em parceria com o Senai, debate com adolescentes do Oeste. A comarca de Itapiranga, em continuidade à parceria com o Senai, voltou a promover atividades com alunos da rede de ensino local. Desta vez, o público-alvo foram os adolescentes do curso de Planejamento e Controle da Produção, na disciplina Organização e Preparação para o Mercado de Trabalho. Trata-se de turma que faz parte do grupo de jovens aprendizes de conhecida empresa da cidade. A atividade foi desenvolvida pela assistente social Beatriz Suelo Espessato, lotada na comarca local. A profissional contribuiu através de abordagem interativa com os adolescentes envolvidos sobre assuntos como Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Juventude e Estatuto do Idoso. Repórter Gabriela Halpe. Homem que furtou betoneira terá que cumprir pena após condenação em segunda instância. À razão da recente jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, um homem acusado de participar do furto de uma betoneira terá que cumprir pena após sua condenação ser confirmada no segundo grau de jurisdição. A decisão é da primeira Câmara Criminal do TJ, que por maioria determinou ao juízo de primeiro grau a adoção de providências necessárias para o imediato. Pelo furto da betoneira, o réu terá que cumprir pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, inicialmente em regime semiaberto. A decisão foi unânime. Você está acompanhando pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Ipumirim promove reunião com conselhos tutelares para discutir desafios da juventude. A juíza Marciana Fabres, lotada na comarca de Ipumirim, presidiu neste mês reunião com os conselhos tutelares e gestores das secretarias dos municípios que compõem aquela unidade jurisdicional Lindóia do Sul e Irabutã. O evento contou também com a presença do promotor Lucas dos Santos Machado e da oficiala da Infância e Juventude Lisiane da Ponte Roden. A reunião teve como objetivo tratar das atribuições de cada órgão diante dos desafios da infância e juventude, especialmente as atribuições dos conselhos tutelares, assim como efetivar o bom funcionamento do trabalho da rede de atendimento. Ok, terminamos aqui mais uma edição da resenha da semana do TJSC Rádio. Apresentação de Marcelo Fernandes Corrêa, com a participação da repórter Gabriela Halpe. Textos e supervisão da assessoria de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na semana que vem, mais notícias, mais destaques e, como sempre, a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.